Fala família marceneiros, no vídeo de hoje eu estarei construindo um móvel para proteger aí a máquina condicionadora de ar. Eu começo assim limpando algumas peças aí, retirando alguma parte trincada se existir na madeira ou até mesmo algum prego, para que não venha danificar nenhum tipo de máquina, estragar alguma serra e assim sucessivamente. É importante alertá-los, galera, que nessa parte de realizar o corte em uma madeira dura, como seria aí o caso de uma peroba, eu faço como se fosse um serramento, lembrando a você aí que a cada retorno da serra para o meu lado, ela está no alto, para que não venha aí o que chamamos de dar solavancos, né? Então tem que ser um corte suave, com bastante atenção e cuidado na máquina, pois ela é muito violenta. No início eu corri atrás de algumas madeireiras aqui da região, como o cliente queria mesmo, não aceitou, lógico, né? Por estar lá descoberto, uma área descoberta, desprotegida, sol e chuva, ele pediu para que fizéssemos de madeira. Então no início aí quando eu procurei alguma madeireira aqui da região, eu só encontrava pinos e eucalipto, nem cedrinho se achava mais aqui. Então eu comecei a ir em busca dessas madeiras e encontrei uma casa de demolição aqui, no qual eu encontrei umas madeiras secas e variedades de madeira e umas madeiras até raras. Nessa parte eu estou cortando aqui a ponta das madeiras, eram umas madeiras aqui, umas tábuas de peroba que eu comprei. Por quê? Para a gente retirar aí, tanto tinha umas partes queimadas também, que acabavam já mudando a superfície da madeira, e também tem sempre que se tomar cuidado com o prego. Então já estou nessa serra para fazer apenas esse corte para a gente entrar na plana. Aí eu mando a madeira lá para cima para a gente voltar para o processo e aplanar as madeiras. A parte de aplanar a madeira é até bom que a gente vai tendo um retrospecto de tudo que eu pude presenciar utilizando esse tipo de madeira e esses tipos de máquinas. Reparem que é necessário colocar aí todos os seus EPIs, galera. Ter atenção bastante nisso, porque se a gente colocar uma tábua aí que seja num sentido contrário, do qual chamamos aí o sentido ali do veio da água da madeira, como muitos dizem, ela acaba mais atirando aquelas fagulhas de madeira no operador do que propriamente fazendo a limpeza da madeira. Então nesse momento é necessário a luva, o óculos, os seus EPIs aí. Galera, uma coisa importante aí também que eu acabei montando foi esse apoio, porque quando a gente passa a madeira, a mão livre aí com essa superfície estreita, mantendo o equilíbrio, qualquer tombada ou virada da madeira pode ocasionar um acidente. Nessa parte aí já estou avaliando o paralelismo aí da nossa peça para ver se ficou aplanada de forma correta. Use sempre uma régua e depois volta a planá-la novamente. Então assim eu vou usando e avaliando a melhor estrutura da madeira. Nesse caso, como aí eu encontro essa parte do carro da minha serra, como já é uma superfície reta que eu tenho aqui, eu faço o aproveitamento para avaliar se a madeira ficou do jeito que eu queria ou não. É sempre de qualquer forma importante estar aplanando a madeira apenas um lado, para que esse lado seja feita a cópia na hora de passar no desengroço. Então nunca é entrada a madeira bruta no desengroço, porque ele apenas copia a superfície danificada para o outro lado da madeira. Então é necessário aí ter a plana para depois a gente passar para o desengroço. Então esse é o processo aí para a gente voltar lá para o desengroço. Chegando aqui já na parte da máquina, aqui no desengroço, a gente vai fazer o que? Como eu já trouxe as madeiras todas já com um lado dela já todo aplanado, vou só ver que bitola que a gente conseguiu aqui chegar nessa madeira. Vejo uma superfície aqui, um lado dela, quanto que eu consegui. Do outro lado aproximadamente aí uns 27, alguma coisa, 28 milímetros, vamos colocar assim. Percebo isso, vou até ali no volante da máquina e abaixo ele para deixá-lo com mais ou menos uns 25 milímetros. Para que a gente consiga fazer aí uma limpeza do nosso material, sempre olhando aí para ver se não encontra nenhum prego nessas madeiras de reuso, né? Lembra, é uma madeira que já foi descartada. Então atenção dobrada a cada passo do seu serviço aí, para que não venha sofrer nenhum dano depois aí, tanto físico como ferramental aí.
Como eu havia dito aí no começo para vocês, ela está raspando a superfície de cima, tirando aí como parâmetro, fazendo cópia da superfície de baixo, no qual já desceu a planada de lá de cima. Então é importante trabalhar com essas duas máquinas num processo aí alinhados para que uma possa ter o melhor resultado copiando e seguindo a outra. Essa é a função de um desengroço na tábua aí. Repare agora que eu faço uma medida, consegui deixá-las aí, como elas tinham vindo já um pouco tortas, o máximo que eu consegui explorar aí para deixá-la encorpada foi de 18 milímetros. Nessa parte aí eu estou com os sarrafos do começo do vídeo, fazendo o que? Deixando todo mundo da mesma largura aí, no qual eu já havia também aplainado eles na sua lateral. Aí eu encosto a lateral que está reta para passar aí no batente da minha serra e deixar todos da mesma largura. Fazendo dessa forma aí o material não fica criando uma barriga, um efeito banana como muitos conhecem, e também fico livre daquele tal de kickback, né? Aquele repulso do material ali que pode voltar até o operador, criando aí até mesmo uma arma. Comparo aí as suas medidas, vejo que estão todos na mesma bitola. Aí mesmo assim eu ainda consigo passá-los lá no desengrosso, porque o trabalho da madeira maciça tem que ser meio dinâmico. Enquanto você está emparelhando uma peça, aparelhando outra, você está colando uma peça, você tem que retomar as outras, porque não é uma matéria-prima que vem pronta igual ao MDF. Então a gente tem que criar aí uma forma de se trabalhar sem perder muito tempo, para que não fique muito demorado o processo de se trabalhar com uma madeira maciça, tomar os seus devidos cuidados, mas também elaborando forma de adiantar o processo. Nessa etapa aí eu volto o batente da máquina para a gente começar a sarrafiar essas tábuas aí, as ripas, aliás, sendo peroba. Como tem uma resistência maior, eu vou deixar ela sarrafiada bem fininha para poder fazer a grade ali de proteção da nossa máquina condensadora ali. Então aqui eu começo a abri-las ao meio, vou tirando duas peças, depois vou voltá-las com elas no desengrosso, para a gente deixar todas aparelhadinhas e entrar para o processo de lixamento. Depois de aparelhadas, já começo a sarrafiá-las novamente, deixando assim na estrutura e largura na qual eu vou precisar. Faço o lixamento aqui apenas para remover as marcas queimadas que deixadas pelo próprio disco. Nessa parte eu volto para as peças que serão aí o tampo do nosso móvel, né? Então eu volto para as tábuas aqui de peroba, faço aqui os cortes na serra dela para deixar na largura. Já aproveito para fazer a comparação, mais ou menos a projeção de união aí que eu vou gostar, sentido de veio da madeira, qual combina mais, e ver se consigo deixá-la mais ou menos na medida desejada. O mais importante na hora de realizar a colagem é ver aí como que está o encosto das peças. Eu já aproveito ali a luz da janela e vejo se não passa um ponto de iluminação entre as frestas das madeiras. Para caso isso ocorra, passa de novo na plana. Nessa parte realizarei aqui a introdução desses biscoitos para fazer a fixação das peças. Numero as peças, porque assim quando eu fizer a marcação
para a gente fazer a introdução dos biscoitos, posso estar mudando a peça de posição, então eu acabo não perdendo através dessas numerações. Faço a colagem aqui com a cola PUR, assim na hora que fizer a introdução aqui dos biscoitos, a cola irá expandir da mesma forma que eles falam que esse biscoito também acaba inchando, né, ou expandindo também, para fazer um travamento no qual essas peças não possam ser trabalhadas depois, fazendo assim umas fissuras, abertura, afastamento, empenamento das mesmas. Enquanto eu estou fazendo os travamentos com o grampo, a gente já começa a perceber que devido ao clima estar bem quente, a cola ela já começa aí a sobressair para fora da madeira, fazendo aí a sua parte de secagem. Nesse momento, enquanto a madeira puxa, eu já vou aqui trocando os discos para a gente começar a cortar a montagem da estrutura da nossa caixa aí do móvel. É uma montagem bem simples aí, realizada apenas usando pino e a cola branca. É importante mantê-la sempre no esquadro para a gente entrar dessa forma aí, já fazendo o ripamento que irá dar mais estrutura a toda essa superfície aí. Já realizo o corte em 45 graus, no qual irão fazer os cantos, né, da parte externa, fazendo a ripa, toda em peroba. Mesmo esquema também, utilizando aí cola e pino.
Nessa parte eu já entro com a tupia, fazendo a quebra de quina, deixando assim um acabamento melhor, mais apresentável, e também já tirando, né, eliminando todas as farpas e superfícies ruins da madeira. Isso ajuda muito. Uma quebrada com a lixa aí apenas para eliminar os pontos. Gostaria de alertá-los aí que para fazer esse tipo de serviço existe sim um sentido no qual a tupia deve ser empurrada ou puxada devido aí ao tipo de fresa. Então, para que não ocorra, não ocasione nenhum acidente, deve-se atentar e um pouquinho devagar até descobrir o sentido para ser empurrada essa tupia. Enquanto o nosso tampo continuava no seu processo de secagem, eu comecei a aplicar aí uma ademão desse verniz que já vem pronto, apenas fiz a batida dele, mas eu notei que ele estava um pouco grosso devido a ser antigo, fiz uma diluição para ele e comecei as outras demãos já nele com uma diluição de um thinner, uns 10% mesmo já foi o suficiente. Acabo de fazer a remoção dos grampos, veja aí que a cola já está bem seca. É importante sempre fazer essa retirada do excesso da cola para a gente entrar com o lixamento, que assim não gasta tanto a lixa e é mais fácil para a gente conseguir chegar no ponto desejado da madeira. Lembro aí que eu entrei com uma lixa de 150, logo após uma 180 e depois uma 220. Faço a limpeza de todo o pó do material com uma água mesmo, deixo secar legal. Depois eu já entro, nesse caso aí não foi o verniz, eu já entrei propriamente com a seladora passada com a boneca. Prefiro sempre estar esquadrejando a peça antes de entrar já com o nosso acabamento, que seria aí uma seladora aplicada através de boneca. Então faço aí já o corte na medida, dou uma conferida aí, sempre é bom conferir o esquadro, eu faço a medição em X também, para que fique bem garantido aí a posição e o tamanho desejado da peça. E assim a gente vai para a sua parte de acabamento. Essa fresa estarei usando para dar o acabamento aí no topo do nosso tampo. Ela será guiada através desse rolamento, fazendo assim essa formato de moldura, essa graça aí no nosso tampo. O processo de selagem já dessa forma tenho aí no canal, que seria também a lustração apenas do material. Eu gosto pois dá um efeito bem protetor à madeira, mantendo aí a sua cor natural, sem deixar nenhum traço igual aí uma resistência como se fosse de pincel, rolinho, algo do gênero aí. Ele acaba dando um efeito aí bem natural, mantendo aí uma cor equilibrada aí, bem acetinada do produto.
Bom, família marceneiros, de uma forma bem simples aí, porém bem trabalhosa, um serviço praticamente bem mais artesanal do que um MDF. Temos aí um resultado aí no qual venho me alegrando bastante. Gostei muito da peça e só tenho a agradecer a presença de todos que ficaram até aqui. Obrigado, até a próxima.